Queridos amigos Luz do Mundo e Sal da Terra, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Dario Bueno e também sou conhecido como Burro. Fui vereador em Jacareí, cidade do interior do estado de São Paulo. A gente está acompanhando aí, né, a questão do conflito entre Israel e os palestinos, né? Mais do que com os palestinos, né? Especificamente com o grupo Hamas, né? E assim, é um grupo que tem a pretensão de representar toda uma nação, né? E eu acho que isso é um dos pontos importantes da discussão. A gente ter um grupo, um fragmento, um segmento, né, se sentir capaz de representar, né, uma nação inteira, né, se sentir capaz de proteger essa nação inteira através de um expediente militar, né, e por outro lado a gente tem um Estado de Israel constituído de uma maneira formal e reconhecido por todos os países, né, do mundo, né? Então, assim, a gente vê esse conflito, né? E a gente não tem nem como saber com quem está a razão. E a gente não pode também ficar procurando, né, quem começou o conflito. Porque esse conflito ele tem vários aspectos. Ele tem aspectos de etnia, ele tem aspectos religiosos, tem aspectos morais, culturais, muitos complexos, muito aprofundados. E nós estamos muito distante para poder fazer esse julgamento. E mesmo que a gente estivesse próximo, esse julgamento ele seria falho, porque a gente vive fragmentos de informação, e através desses fragmentos de informação, né, é muito difícil a gente ter uma opinião favor ou contra. Mas o que é mais complicado de tudo isso é que a gente não pode se omitir, né? Mesmo sem saber quem está com a razão ou não, a gente precisa desenvolver critérios para apoiar um lado ou o outro, né? E seja qual for a opinião, qual for a decisão, e seja qual for a justificativa do seu critério, uma vez que você apoia um lado, você vai desagradar o outro, né? Isso é uma coisa... é um fato, né? Isso aí não tem nem muito o que explicar, né? A parte que é contrariada, ela vai se sentir ressentida, vai se sentir magoada, né? E até mesmo agredida com a posição de um e o de outro. Mas a gente precisa ser coerente e sincero com a gente mesmo, né? Esse conflito, o Brasil, que é um dos maiores territórios do planeta, né? Uma das maiores populações do planeta, é uma das democracias mais expressivas do planeta. O Brasil não pode se omitir. Enquanto Estado, não pode se omitir. E aí, a gente vê aí todo o ataque da imprensa brasileira ao comentário da chefe de Estado, né? E a gente tem que lembrar que a Dilma ela está vivendo um momento muito frágil, né? Muito delicado. Por quê? Por conta da omissão das pessoas, né? Nós estamos em período eleitoral, ela é candidata à reeleição, né? E existe, né, do outro lado, a cretinice e a covardia da direita, né? Em se aproveitar de um conflito internacional, né? Se aproveitar de um comentário extremamente corajoso e benéfico da chefe de Estado
de um país importante, de uma nação importante como é o Brasil, né? Como oportunismo eleitoral. Esse oportunismo eleitoral, mais do que desqualificar a Dilma, né, ele expõe a cretinice da direita. Hoje, eu sou um militante da direita, mas eu não aceito essa cretinice da direita, né? Eu fui vereador pelo Democratas, né, um partido que se acovardou, né, numa eleição de 2 turnos e poderia lançar um candidato à presidência da República, né, até mesmo por conta que foi um partido que apoiou, né, o governo militar. Esse ano está se completando 50 anos, né, do evento da intervenção militar. Um partido que se beneficiou, prosperou durante o governo militar e que mingou depois que o governo militar acabou, né? Então, até por reconhecimento e coerência, é um partido que deveria lançar um candidato a presidente desse ano. Mas se acovardou, né? Então, e não só o Democratas, né, que é o antigo PFL, que é a antiga Arena, né, mas a direita está sendo muito cretina e muito oportunista, né? E está, assim, se abrigando num partido, né, que é o PSDB, que tem toda a sua legitimidade de existir, mas em ideologia, em comportamento, não corresponde às pretensões da direita, né? Então, assim, a gente precisa tomar muito cuidado. Eu admiro a inteligência e a lucidez do Reinaldo Azevedo e de outros expoentes, né, da mentalidade direitista, né, ou mais que direitista, né, eles são anti-esquerdistas, né. Mas a gente precisa ter muito cuidado e não se precipitar. A gente não pode ser cretino. Não podemos ser cretinos. Ser de direita não quer dizer ser idiota nem ser estúpido, né? A gente tem que julgar a chefe de Estado por um único parâmetro, que é a Constituição que rege o país do qual ela é chefe. Entendeu? A Constituição brasileira, ela é bastante explícita, né, nas relações do país, do Estado brasileiro, do Estado Democrático de Direito, com relação aos outros países, a outros estados, né? É textualmente pronunciado na Constituição Federal Brasileira, né, como o Brasil deve se comportar diante dos outros estados, né? Então, assim, você tem a soberania, você tem a autodeterminação dos povos, você tem a não intervenção, né? Você tem a resolução pacífica dos conflitos, né? Você tem uma série de coisas que prescreve, né, o comportamento do Estado brasileiro diante do mundo, né? E o que a Dilma falou não foi nada demais, né? Ela, dentro da prescrição da Constituição Federal, né, de preservar a dignidade humana, ela só disse que existe uma desproporção, né? Ela não disse que Israel não deva se proteger do Hamas, né? Mas ela disse que tome cuidado, né? Não use toda a sua força, né? O mundo está acompanhando o que está acontecendo, né? E quando ela fez esse comentário, ela fez um comentário de solidariedade com os humanos, né? E pedir esse cuidado para Israel não é ser contra Israel, muito pelo contrário, é ser a favor de Israel. Defender os interesses de um Estado constituído. Porque aí você faz esse comentário, aí você tem de resposta, né, uma chacota, né, de um expoente da diplomacia israelense, né, dizendo que o Brasil é um anão político,
não é não diplomático, político, de maneira nenhuma, né? E ainda mais fazer uma banalização, né, dessa relação diplomática com o resultado de um futebol, de um evento que a gente sabe que é medíocre, né? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com relação a isso. E a direita brasileira, nesse período eleitoral, não pode ser cretina, né? Porque a gente tem que avaliar e julgar chefe de Estado pela Constituição Federal, né? É difícil saber quem está certo e quem está errado. Existem os fundamentos religiosos, tanto do povo de Israel quanto do povo palestino, né? Hamas, em árabe, quer dizer ardor, fervor, entusiasmo. Então já tem, assim, na própria palavra, já tem um espírito de fanatismo religioso, né? E além da palavra, a palavra em si ela é uma sigla de resistência islâmica, e eu tomo muito cuidado com as siglas, porque as siglas ela têm um significado público e muitas vezes tem um significado oculto que a gente não acompanha, né? Que serve de orientação somente para as pessoas mais próximas do grupo, do círculo restrito de comando, da cúpula. A gente não sabe quais são as reais intenções de ninguém. A gente só não pode ser cretino enquanto direitista, tá? E não tomar proveito de um conflito internacional delicado, né? Assim, como oportunismo eleitoral, né? A direita não pode ser covarde a esse ponto. A direita tem que se apresentar, tá, suas propostas. E já perdeu o bonde da história, porque quando o Democratas não lançou um candidato a presidente no primeiro turno, né, ele não fortaleceu a sua presença no legislativo, né, através do seu voto legenda, não mostrou a que veio, né, e o Democratas, que era um dos maiores expoentes da direita, né, mostra a covardia, a doença que a direita brasileira está vivendo. Não é à toa que o PT prevalece, né? Mas vamos ter respeito, vamos julgar a chefe de Estado pela Constituição do país. É o único critério que a gente pode ter. Os demais é oportunismo. Cara Escaleteia para todos vocês.